registrar, né, as aulas, né, que estão acontecendo, e eu queria também dar boas-vindas para quem está aí de fora da disciplina. Eu estou vendo aqui que tem, né, várias pessoas aqui entrando, e então a gente já está no horário e vamos começar, né? O Arthur também acabou de entrar, que é o monitor, eu agradeço, ele tem acompanhado aí as disciplinas, e bem-vindo, então, Eveline, formalmente aí, para a nossa disciplina, só para contextualizar, ela é uma disciplina do curso de administração, então, o curso de administração é um curso até recente, né, é dentro da Exalc, né, que tem uma tradição aí em agronegócios, e, embora, né, o curso não é focado em agronegócios, mas acaba, né, até pelo clima, né, da Exalc e tudo, a gente tem, né, direcionado, e tem até, vamos dizer assim, a competência institucional. Isso ajuda também, né, a atrair, né, esse lado do agronegócio, e é lógico que ajuda a gente a desenvolver uma habilidade, né, olhando para esse setor, que pode ser usado, né, pelos alunos em qualquer outro setor que eles, né, forem aí atuar. É uma disciplina que está no segundo ano, eles tiveram a disciplina de Marketing 1, e a gente, né, agora tem a disciplina de Marketing 2, e são as duas disciplinas que eles têm no curso, né, relacionados a marketing, e a gente, né, até houve uma mudança, né, a gente ia ter a aula de marketing digital, né, então cai bem, né, porque eles tiveram a aula de comunicação, você acompanhou comunicação de massa, e depois, né, veio o Ricardo, e aí depois, com a aula de marketing digital, né, você, né, também falar um pouco desse desafio. Eu acho que aí tem dois, na minha opinião, que é você como empreendedora, né, você SA, né, acho que é bem esse trabalho de empreendedora de um negócio digital, né, e até o próprio livro aí do Kotler, nessa parte de marketing digital, ele fala muito de mídias digitais, ele fala de buzz marketing, mas ele não fala desse papel do influenciador, né, que cresceu muito. Eu diria que em 2 anos, a gente tem um desafio muito grande, e a gente teve até um spoiler lá, né, na aula lá. Sim, na aula da semana passada. Do Ricardo, né, a aula beta, em que ele, né, fala, puxa vida, né, realmente, como é que eu lido isso? Não tem um padrão, né, como é que você sobressai? Eu tenho a minha filha tem só 15 anos, mas ela está também, né, assim, nesse desafio né, da questão da inclusão, né, de trabalhar um tema, né, que específico, e aí até na aula eu tinha preparado ali, por exemplo, você tem finanças, você tem cada um especializado, mesmo dentro de uma área, em finanças para mulher, né, finanças corporativas, né, finanças para o público em geral. Então, há esse diálogo, né, que a gente fala do marketing mais direcionado com o público-alvo, né, com esse engajamento muito bem direcionado, né, ou seja, os conceitos de marketing de segmentação, público-alvo, como que você se posiciona, estão muito presentes também, né, nessa realidade, tá? Então, bem-vindo a todos. Eu passo a palavra, então, para você, Eveline. Eu vou acompanhando aqui o chat, tá? Se tiver algum ponto, eu sei que é difícil, eu não sei se você vai usar uma apresentação, se você vai... Joia. Então, aí, se quiser, né, pode colocar a apresentação, e quando você coloca, né, você fica sem ver aqui. Sim. Então, eu acompanho aqui para você, mas eu diria que pedir, né, na verdade, para todos, se puderem deixar o microfone desligado,
mas que pode ser aberto a qualquer momento, né, para alguma intervenção aí na aula, né? Na verdade, não é uma palestra, é uma aula, então, né, é um bate-papo, é uma conversa, e estamos bastante agradecidos e curiosos. A palavra é sua, menina. Obrigada, professor. Queria agradecer primeiramente pelo convite, de poder contar um pouquinho aqui da história do Priori Agro para vocês, envolve um pouco da minha história também. Foi muito bacana poder estruturar tudo isso numa apresentação e trazer isso aqui para vocês. Foi um exercício muito bom para mim também, né? Eu tinha algumas coisas já estruturadas, mas quando você coloca tudo aquilo num arquivo e enxerga aquilo muito melhor, né? Enfim, e até a gente reflete um pouco melhor sobre as coisas que a gente vem passando aqui. Como o professor disse, isso aqui não é uma aula, eu não sou perito em ser influencer, né? Eu não sou a maior referência no assunto. Eu trouxe algumas informações aqui bastante interessantes e quero contar realmente para vocês como foi essa trajetória aí que eu passei. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem, eu estou aqui à disposição para a gente discutir, trocar ideias. Se vocês quiserem me dar uma ideia, uma sugestão, também são super bem-vindas. Vocês, afinal, são muito mais integrados com o marketing em si, a fundo, do que eu. Então, isso é sempre muito bem-vindo de pessoas aí mais expert. Então, eu vou começar a minha apresentação. O professor, dá um toque aqui para ver se está tudo ok com a apresentação, a hora que eu postar. Ok, tem ali aquela opção embaixo, né, de apresentar agora. Sim, pode pôr na tela. Sim. Isso, já está bem, está tudo já jóia. Já está aqui? Beleza. Bom, pessoal, vamos começar. Hoje, um prazer estar aqui com vocês. Eu vim falar um pouco sobre o que é ser um influenciador digital e sobre o Priori Agro, que é a iniciativa que eu conduzo, né, eu, Eveline. Eu vou falar sobre o influenciador digital. Procurei alguns trabalhos científicos, eu não resisto, eu corro para a ciência para sempre procurar informação com credibilidade. E vou contar sobre o Priori Agro, como ele surgiu, o retorno, tem uma parte aí do retorno, os equipamentos que eu uso, a minha identidade visual, mudanças ao longo do tempo, o público e a persona que eu procuro atingir. E como a gente falou na semana passada com o Ricardo, né, a minha interação entre Eveline pessoal e a marca Priori Agro. E também, no final, eu quero fazer uma avaliação aqui com vocês sobre por que fazer parcerias com o Priori Agro. Acho que é mais uma dinâmica aí para a gente tentar interagir e entender também de vocês o que vocês, como espectadores, esperam de uma marca. Então, para começar a nossa conversa, né, o que é um influenciador digital? Ele é um indivíduo que possui um público fiel e engajado em seus canais online, e, em alguma medida, ele exerce uma capacidade de influência na tomada de decisão de compra dos seus seguidores. Então, é aquela pessoa que posta foto, gera conteúdo, né, e faz com que esse conteúdo tenha um poder de persuasão com os seus seguidores. E eu fui procurá-la na ciência, não resisti. E aí eu fui entender um pouco mais sobre a questão da elaboração do conteúdo e a credibilidade que esse influenciador ele tem que ter para ele exercer realmente influência. Então, aqui, esse artigo, ele avalia como a mensagem e a credibilidade avaliam na confiança de um conteúdo de uma marca nas mídias sociais. Então, esse artigo, ele conclui que o valor informativo do conteúdo gerado pelo influenciador, a credibilidade, a atratividade e a semelhança do influenciador com o seguidor afetam positivamente a confiança dos seguidores nas postagens com a marca dos influenciadores e que, subsequentemente, influenciam o conhecimento das marcas parceiras e a intenção de compra. O que isso quer dizer? Tudo que o influenciador faz, como, por exemplo, a qualidade do conteúdo, a confiabilidade e a atratividade, e quanto mais ele é semelhante com aquele seguidor, faz com que a marca que está sendo anunciada por aquele influenciador tenha maior chance de compra. E aqui falando, esse artigo eu achei muito legal também, falando sobre o poder dos influenciadores nos dias atuais. Esse artigo, ele compara as celebridades da TV, do filme e dos esportes com influenciadores. E esse artigo ele conclui que os influenciadores eles têm uma maior chance de fazer com que os seguidores comprem um produto
do que os famosos de TVs, filmes e esportes. Por quê? Porque os influenciadores, eles têm uma conexão muito maior com os seguidores, de modo que aqueles seguidores se sentem semelhantes ao influenciador, no modo que que aquele influenciador vive, a intimidade que ele tem com aquele influenciador, e tudo isso resulta numa chance maior de compra por parte do seguidor, do que quando a gente fala de gente muito famosa, por exemplo, nem sei falar, Bela Gil, por exemplo. Bela Gil é uma famosa da TV. Hoje, um influenciador digital que faça as mesmas coisas que a Bela Gil faz na TV, ele tem um poder muito maior de atrair os seguidores dele para a compra do que a Bela Gil em si. Por isso que a gente vê todos esses famosos no dia a dia tentando cada dia mais mostrar a vida deles para os seguidores, porque é isso que cria intimidade, e é isso que afeta o poder de compra desses seguidores. O Instagram, por exemplo, é a rede mais forte que eu atuo no momento, ele passou por muitas mudanças, né? Hoje a gente vê que as pessoas elas não estão na internet somente por lazer. Antes, o Instagram, ele servia para stalkear a vida alheia, ele era um álbum digital de fotos, né? A gente via todo mundo postando foto de tudo, as fotos eram editadas, muito Photoshop. A gente seguia muita celebridade, porque a gente tinha muita curiosidade de ver, né, o que as celebridades faziam. E era muito artificial, as pessoas não eram natural ali, né? Não postavam realmente o que acontecia, tudo tinha que ser lindo, né? Não postavam a realidade. E hoje, o Instagram, ele é usado para gerar valor, né? As pessoas estão gerando conteúdos de valor ali dentro, a compartilhar experiências, a adquirir conhecimento. Hoje, as pessoas rolam o feed do Instagram em busca de aprender coisas novas, né? Coisas que não aconteciam há um tempo atrás. Elas conectam as pessoas. E hoje, o diferencial para você estar nessa rede social é ser real e autêntico. Se você não for real e autêntico, você tiver muito artificial, como era antes, você não consegue atingir o público. Você vê, hoje eu sigo muitos perfis de donas de casa, né, que faz parte do meu público-alvo, como vocês vão ver. Gente, elas têm muitos seguidores e elas mostram a vida real delas. As donas de casa entram numa live para fazer um bolo normal. No dia a dia, gente, comecei uma live aqui agora, eu vou fazer um bolo de cenoura. E muita gente interage, porque as pessoas gostam realmente de ver a vida real das outras pessoas, né? E acho que, como a gente é influenciador, a gente tem uma responsabilidade grande como comunicador. Para quem não sabe, a definição de comunicar é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem de volta. Só que, qual é o conteúdo que a gente está passando para essas pessoas, né, para os nossos seguidores? Qual é o embasamento que a gente tem, né? Eu sempre prego muito que a gente tem muita coisa que é dita sem embasamento científico, ou sem embasamento de causa. E a gente, como influenciador, tem que pensar nisso também, né? Qual que é o conteúdo que nós estamos passando, qual o tipo de foto que nós estamos postando, o que nós estamos incentivando com as nossas postagens, né? E além do conteúdo, a gente também tem que pensar como essa mensagem é transmitida. Ela vai ser transmitida num tom de ódio, num tom irônico? Qual que é o melhor jeito de transmitir essa mensagem para que ela chegue ao seu seguidor de uma forma que ele consiga absorver realmente a informação e que não cause nele uma sensação de fúria, de raiva ou de agonia, por exemplo? E é uma coisa que eu tenho que me policiar um pouco, né? Porque como eu esclareço muitas polêmicas, quando eu vejo um famoso, por exemplo, falando mal de alguma coisa que ele realmente não conhece, aquilo me gera uma sensação próxima à fúria, né? E a gente tem que usar uma habilidade chamada inteligência emocional para tentar, minimizar isso. Então, quando eu vejo uma postagem de um famoso, enfim, aquilo me gera um desconforto. Só que eu tenho que voltar ao meu normal para o roteiro que eu vou elaborar para esclarecer aquela polêmica, ele não pode ser um roteiro agressivo. E, às vezes, isso não é muito rápido, né? Isso não acontece muito rápido, a elaboração de um roteiro adequado para você passar a mensagem da melhor forma.
E é por isso que eu sempre falo que o Priori Agro, às vezes, não vai ser o primeiro a esclarecer, mas vai ser aquele que vai esclarecer da melhor forma possível, com conteúdo de qualidade. Né? É isso que eu prezo ali no Priori Agro. Como essa mensagem é transmitida. E aí, a gente, como responsabilidade de comunicador, né, a gente vê que, como a gente exerce influência nas pessoas, a gente tem que ter muita preocupação com a qualidade do conteúdo que a gente passa. Esse artigo, ele fala sobre o papel do marketing de influência na saúde pública. Então, esse artigo conclui que sim, os influencers eles têm um peso muito grande sobre como as pessoas cuidam da saúde delas e sobre os hábitos alimentares que elas têm. Então, como a gente está comunicando isso, né? Geralmente só um lado comunica, né? Só um extremo se comunica com os influenciadores. O outro lado não se comunica muito bem. E até esse é um dos pontos que eu pego em cima do Priori Agro, tentar favorecer o lado que está mais prejudicado, vamos dizer. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Vamos lá. E aí, falei sobre conteúdo, falei sobre o papel do influenciador, e hoje, o influenciador ele só ganha dinheiro se ele fizer parcerias com empresas e divulgar produtos, serviços, divulgar outros canais, né? Vender cursos, enfim. Hoje, o que as empresas buscam quando elas contratam um influenciador? Elas querem saber qual o público-alvo desse influenciador, então, por isso, os influenciadores estabelecem os seus nichos. Né? Qual que é o seu nicho? O nicho que você quer abranger. A cidade ou a região que esse influenciador atua, a idade, o gênero, vários aspectos do público-alvo desse influenciador. Qual que é a relevância desse influenciador no segmento? Né? Por exemplo, o segmento agronegócio. Qual que é a relevância que esse influenciador tem nesse segmento? Ele realmente exerce influência? Ele realmente tem credibilidade? Ele realmente impacta no negócio? Qual que é o tipo de conteúdo que é produzido? Seja ele uma foto, seja ele um vídeo, seja ele um blog. Às vezes a pessoa influencia por meio de blog, bem difícil, mas enfim, também tem isso. Qual que é o engajamento desse influenciador? Hoje, né, eu vou falar um pouco do Instagram mais para frente, do algoritmo, mas hoje o número de seguidores já não é mais importante. Né? Hoje a gente vê pessoas com muitos seguidores, mas que não recebem comentários e curtidas nas fotos. Então, hoje, o que mais importa para o Instagram e para as empresas é a quantidade de engajamento, que é o quanto o seu público interage com aquele influenciador. E aí vem os comentários, as curtidas, quantas vezes as pessoas salvam o conteúdo que você publicou, enfim. E por último vem o preço, né? Que o preço é avaliado em todos os processos de compra e venda, né? Então, o preço ele vem aí também como um aspecto bastante observado. Bom, falei um pouco dos influenciadores, depois mais para frente a gente pode discutir mais, no final, gerar algumas discussões. E agora eu vou começar a falar do Priori Agro em si. Para falar do Priori Agro, eu vou contar um pouco da minha história, da minha carreira, para vocês entenderem que eu não venho de uma carreira de marketing, eu venho de uma carreira acadêmica, e eu decidi criar o Priori Agro na raça e na coragem. Bom, eu sou zootecnista, eu sou formada pela Unesp de Jaboticabal. Depois da minha graduação, eu passei 8 meses na universidade, numa fazenda experimental da Universidade da Flórida, trabalhando com pesquisa. Eu voltei para o Brasil, comecei o meu mestrado na Universidade Federal de Lavras, e também fiz meu doutorado lá na UFLA, o professor Tiago Bernardi, tanto o mestrado quanto o doutorado. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de ir para o Wisconsin, fazer meu doutorado sanduíche, com o Dr. Dave Combs, lá do Departamento de Dairy Science, de gado de leite. Eu sempre trabalhei com nutrição, com pecuária, nutrição de bovino de corte e bovino de leite, esse sempre foi o meu forte. No final, depois que eu defendi o doutorado, antes de defender o doutorado, eu participei de um processo seletivo de uma instituição de pesquisa da Inglaterra, e eu fui convidada a trabalhar lá como um pós-doc, só que naquele momento eu já tinha entendido que não era para mim,
Eu não queria mais continuar na área de pesquisa, eu queria seguir na iniciativa privada, eu queria ter a experiência da iniciativa privada, eu achava que aquilo era importante para mim, e eu não fui para o Rothamsted Research, e eu defendi o meu doutorado, fiquei desempregada, voltei para casa dos meus pais, e foi aí que eu criei o Priori Agro. Eu já vinha pensando no Priori Agro desde o início, né, e desde o doutorado, na verdade. Só que depois que eu criei o Priori Agro, vou falar um pouco mais com detalhes para vocês como foi esse processo. Depois que eu criei o Priori Agro, eu recebi proposta para trabalhar em algumas empresas e eu resolvi ir para a Salos Nutrição Animal, uma empresa de nutrição animal, trabalhar na área de pesquisa, só que dessa vez na indústria, né? Eu queria ter essa experiência na indústria, na empresa, iniciativa privada. Eu fiquei na Salos até o início desse ano, até fevereiro desse ano, quando eu me desliguei, e desde então eu estou focada só no Priori Agro. Como é que foi iniciar o Priori Agro? O Priori Agro, desde que eu estava no doutorado, um pouco antes até, eu achava que a gente precisava comunicar melhor o agronegócio, né? A gente tinha que desmistificar vários assuntos que existiam e que não eram bem do jeito que as pessoas falavam, né? E aí, como é que eu ia fazer isso? Como é que eu ia conversar sobre um assunto que todo mundo sabe, só coisa ruim, por exemplo, né? As pessoas de fora só veem coisas ruins nas notícias, de um modo geral. Uma pessoa que não é conhecida pela mídia, uma pessoa X. Então, eu precisava criar credibilidade para o meu conteúdo, e com todas as habilidades que eu tenho da academia, eu podia usar os artigos científicos que existem até hoje, que estão a favor do agronegócio, a favor da produção de proteína animal, para produzir esses textos, né? Então, o embasamento científico veio aí nessa proposta de dar credibilidade para o negócio. E de onde veio o nome, né? O nome veio da ideia de prioridade de esclarecer sobre o agronegócio, e aí eu juntei as coisas como Priori Agro, achei que o nome era forte, e falei assim, não, vai ser Priori Agro mesmo. No início era um blog, não só apenas um blog, tinha as redes sociais, mas o foco era a escrita, era escrever artigos para publicar no blog, né? Eu já tinha o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, não tinha o YouTube ainda, porque como era escrita, eu não tinha pretensão nenhuma de colocar vídeos, eu não tinha o canal do YouTube. E como eu falei para vocês, eu criei o Priori Agro e logo em seguida eu fui trabalhar numa indústria de nutrição animal. E eu fiquei 2 anos trabalhando lá. Fiquei de outubro de 2017 até fevereiro de 2020. Só que, no final de 2018, eu tive muita vontade de voltar com o Priori Agro, né? Ele ficou parado, eu postava texto uma vez ou outra, bem pouca coisa. Mas eu precisava voltar, e aquilo não podia ser no formato de blog, né, de site. Eu tinha que voltar e tinha que voltar no formato de vídeo, né, porque é o que engaja as pessoas, é o que traz mais retorno, é o que gera mais visibilidade hoje, eu identifiquei isso. Só que colocar a sua cara na frente de uma câmera para falar tudo o que as pessoas acham que é o contrário, não é fácil. E, enfim, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Na verdade, eu digo que eu sou uma perfeccionista em recuperação. Porque ser perfeccionista não é uma virtude, né? Ele é um defeito, eu enxergo dessa forma. Então, eu demoro a qualidade do material. Enfim, demorou mais ou menos uns 4 meses para eu conseguir ter coragem de postar o primeiro vídeo. E aí, antes de postar o primeiro vídeo, eu já tinha criado um comprometimento comigo mesmo, de que eu iria postar um vídeo por semana. E que aquilo e que seriam vídeos de no máximo 5 minutos, porque afinal ninguém passa mais do que 5 minutos assistindo um vídeo se não for um conteúdo muito específico, que a pessoa queira realmente saber. E aí, o fato de me comprometer comigo mesma de postar um vídeo por semana e trabalhar na empresa ao mesmo tempo, me trouxe muito aprendizado, porque eu precisava me organizar muito para fazer tudo isso acontecer. Então, eu trabalhava muito de fim de semana. E essa semana passada, eu tive uma reunião com o pessoal da UFLA para falar um pouco da carreira e tal, também do Priori Agro.
e o menino me perguntou, nossa, como era a sua vida trabalhando na área comercial da empresa? Porque em algum momento eu também fui para a área comercial da empresa. Trabalhando na área comercial, viajando muito e tocando o Priori Agro junto. E a minha resposta para ele foi, vida louca. Foi isso que aconteceu na minha vida. Era vida louca, eu acordava muito cedo, dormia tarde, porque eu realmente queria fazer aquilo acontecer. Eu queria fazer o Priori Agro deslanchar. E eu tenho uma equipe muito grande, uma equipe de uma pessoa que sou eu, né? E fui eu que sempre fiz tudo, né, do Priori Agro. Eu que escrevo, eu que monto roteiros, eu que gravo, eu que edito os vídeos, eu que posto, eu que monto as legendas, enfim, eu sou o Priori Agro, enfim, basicamente. E nesse momento do retorno, acho que é uma coisa interessante de falar aqui para vocês, eu fiquei muito na dúvida, né? Muito não, mas eu pensei em algum momento se eu voltaria com o perfil pessoal Eveline Alves, que eu também tenho o perfil pessoal no Instagram, ou se eu voltaria como Priori Agro, com a marca, né? Que tinha essa identidade maravilhosa visual, tá vendo? Fui eu que fiz, gente. Né? Super orgulhosa dessa coisa maravilhosa. Tô sendo irônica, tá? Enfim, me trouxe essa dúvida, né? Porque eu pensei que talvez investir na marca Eveline também pudesse ser uma boa ideia. Só que, naquele momento, eu ainda trabalhava na empresa, né? E, eventualmente, eu postava foto em evento da empresa, eu postava fotos do meu dia a dia. Então, eu achava que eu tinha que separar, eu achei, naquele momento, que eu tinha que separar a Eveline do Priori Agro, em que o Priori Agro seguiria como uma marca, né, como uma empresa divulgadora de conteúdo. Quais são os equipamentos que eu tenho do Priori Agro? Muita gente me pergunta isso, né? Então, eu resolvi colocar aqui nessa apresentação. Eu tenho esse tripé menor aqui, foi o primeiro que eu comprei. E até esse aqui, que tem a luz em cima, o ring light, eu comprei tem 2 meses. Então, os equipamentos que eu tinha era esse celular super moderno de 2016, que é o que eu uso até hoje, né? Hoje, tudo que você vê é gravado nesse celular aqui. E esse tripé pequeno. Então, a mensagem que eu quero deixar com isso é que você não precisa de muito. Você só precisa querer começar. Então, assim, equipamento não é um diferencial. Não te faz melhor naquilo que você produz. Né? Claro, dá para melhorar a qualidade? Dá. Mas para o público que eu estou atingindo hoje, isso que eu tenho está suficiente. Eu tenho intenção de melhorar algumas coisas? Tenho. Mas, no momento, isso me atende. E aí, falando um pouco da identidade visual, né? Eu criei esse logo, como falei para vocês, né? É um logo bem simples, bem pouco elaborado. Eu fui desenvolvendo também as minhas habilidades de design aí durante o tempo, né? E eu aprendi a mexer Hoje eu uso um programa grátis que chama Inkscape, que me atende em tudo que eu preciso. Eu não sou uma pessoa de corrigir muitas fotos, como vocês podem ver aqui nessa foto do vídeo do GNT, que eu estou com a cara exausta. Enfim, eram as cores, a identidade visual que o Priori Agro tinha, e isso até no meio do ano passado, era essa cara que o Priori Agro tinha, né, em posts, em feed do Instagram. Eu não sei, eu deixei circulado o Instagram ali em cima. Como falei para vocês, o Instagram é a rede que eu mais tento fortalecer, porque é a rede que mais engaja as pessoas. É a rede que eu mais vejo resultado, que mais traz os seguidores para perto de mim. E essa era a identidade visual do meu feed. Vocês podem ver as fotinhas aí, são bem... Não tem nada de muito elaborado, não. Eu também prezo muito pelo simples. Acho que é importante a gente ser simples. E aí eu fui melhorando as coisas com o tempo, né? As coisas ficaram mais cleans. Eu eu terceirizei uma pessoa para fazer esse logo para mim, do Priori Agro agora, né? E aí a gente chegou na conclusão que seria bacana ter essa identidade, e aí eu também estou usando eu estava, né, até esses dias atrás, esse verde aí diferente, né, esse design verde. Essa foi uma campanha que eu fiz logo que começou a quarentena, quando eu percebi que as pessoas estavam muito preocupadas aí com o coronavírus e tal, sobre alimentos que poderiam aumentar a imunidade. Então, fiz vários posts por dia aí, trazendo informação para as pessoas ficarem mais tranquilas e comerem melhor, né? E aí, vamos falar um pouco do meu público-alvo, né? O início,
eu sempre quis falar para fora do agro, né? Esse é o propósito, na verdade. Então, são pessoas do sexo feminino, maior de 25 anos, de classe média, nacionalidade brasileira, com ensino superior completo, e elas têm profissões como fisioterapeuta, nutricionistas ou advogado, por exemplo, né? Então, hoje, né, a persona em si, a pessoa que eu quero falar em si, ela é do sexo feminino, ela tem idade de 30 anos, ela é da classe média brasileira, com ensino superior completo, ela é dona de casa, mas ela tem, ou dona de casa, ou ela tem uma profissão, enfim, uma coisa que eu estou pensando um pouco aqui ainda, e um pouco em conflito, mas enfim, a grosso modo é isso. Brasileira, ela gosta de cozinhar, mas ela também gosta de tecnologia. Ela é curiosa para saber sobre os assuntos do dia a dia relacionados à alimentação, à produção de alimentos. Ela é caseira e ela busca praticidade. E ela tem como meta criar os filhos da forma mais saudável e sustentável possível. Ela é uma mãe. E é o que ela come no dia a dia, né? Ela come arroz, feijão, carne, leite, ovos, frutas, legumes e verduras. Ela come de tudo. Ela não tem um segmento específico, não tem nada muito específico. E qual que é o seu maior sonho? Terminar de criar os filhos da melhor forma, né? Agora está em cima aqui, ó. Como sua página impacta de forma positiva na vida dos... Deixa eu ocultar isso aqui. Como a sua página impacta de forma positiva a vida dessa pessoa, né? Ela esclarece as dúvidas e curiosidades sobre os alimentos e como eles são produzidos, né? Que é uma coisa que as pessoas estão cada dia mais preocupadas hoje em dia. E como eu falei para vocês, a minha pegada é falar para fora do agro, né? Meu objetivo é falar para fora do agro. Então, eu não faço nenhum compartilhamento de conteúdo técnico, por exemplo, como melhorar a produtividade da sua lavoura de soja, como controlar mastite em vaca de leite, ou, por exemplo, como aumentar o ganho de peso em confinamento. Eu não tenho esse tipo de conteúdo no Priori Agro. Esse conteúdo não tem vez ali dentro. O meu conteúdo ele tem embasamento técnico, porque eu quero mostrar a forma técnica como a gente trata o negócio para pessoa fora do agro. Então, eu não trabalho o produtor rural ou o técnico, por exemplo, de uma forma a levar conhecimento técnico para ele. Só que eu tenho muito seguidor de dentro do agro. E eu vou falar para vocês que a gente sempre falava uma coisa, né? Desde que eu entrei na graduação, eu escuto falar que o agronegócio se comunica mal com os consumidores. O agronegócio se comunica mal com os consumidores, e isso também foi uma coisa que me impulsionou a criar o Priori Agro. Só que aí as pessoas falam, a gente prega para convertido, né? Porque quem é do agro já sabe, a gente tem que falar para quem é para fora. Só que isso não é verdade. Hoje, dentro do agro, se eu estou no segmento da pecuária, por exemplo, eu não sei exatamente tudo o que acontece com o uso de defensivo agrícola na soja. Concordo? Então, assim, e se eu sou da soja, por exemplo, eu não entendo de emissão de gases de efeito estufa pelos bovinos. Então, eu vejo que o agro também está muito engajado a entender sobre o agro, e eles não deixam de ser consumidor de alimentos também, né? Então, assim, e o fato de eu estar esclarecendo vários aspectos do agronegócio promove as pessoas a quererem me seguir e impulsionar o meu conteúdo também, né? Isso é muito bacana. E aí vem a parte um pouco do spoiler, que eu falei na semana passada com o Ricardo, né? Como eu me inseri mais recentemente no Priori Agro, né? Então, desde 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu tenho me inserido mais no Priori Agro, né? Como eu falei para vocês, os trabalhos científicos mostram que as pessoas, elas se conectam com a realidade das outras pessoas, com a similaridade que aquilo tem com a vida delas, né? Ou com a similaridade que eles têm com a vida que eles querem ter, né? Enfim. Então, desde um tempo atrás, foi quando eu resolvi me livrar do logo antigo, eu estava muito incomodada com o logo antigo, que era bem horroroso. Eu coloquei a minha foto no perfil do Priori Agro, né? E foi aí que eu já comecei a ver diferença no negócio. Não sei se o logo era muito feio, ou se o fato de que as pessoas se identificaram mais comigo com o fato de eu estar mais presente no Priori Agro, mas enfim. E desde então eu venho postando stories, bastante stories de coisas que eu faço
Receitas que eu faço aqui com a minha mãe, por exemplo, no dia a dia. Estou fazendo muito mais chamadas para conteúdos nos stories, comigo falando. Tem as minhas fotos no feed, eu tenho muito foto com boi, isso é bacana de postar, as pessoas gostam, né? Então, eu sou a pessoa que está por trás da marca. Isso, no futuro, pode não ser interessante do ponto de vista, se você quiser arrumar um sócio para também aparecer. Mas aí isso aí deixa de ser um influenciador, isso aí passa a ser uma empresa, né? Uma empresa que divulga conteúdo. Não é realmente, é uma empresa influenciando e não uma pessoa influenciando. E eu acho que, para mim, no momento que eu estou agora, eu acho que a melhor escolha que eu posso fazer é me envolver cada vez mais. Só que tem uma medida, né? Eu não quero postar, por exemplo, foto com meu namorado no Prioriário, ok? Então, eu vou postar coisas do meu dia a dia que tenham relação com aquilo que eu falo. Por exemplo, como eu falo muito de alimento, às vezes eu vou fazer uma receita diferente. Eu até tenho me aventurado mais na cozinha por causa disso. Eu vou fazer uma receita diferente, ou então eu vou para uma fazenda, posto uma foto minha nas fazendas, ou o stories indo. É claro que eu não tenho ido, né, gente? Nesses últimos 2 meses, eu não tenho propriedade rural, a minha família não tem, meu pai já foi produtor rural, eu venho, né, para o negócio, mas eu não tenho mais essa acessibilidade. E nessa situação que nós estamos, então, eu tenho postado mais coisas relacionadas a alimentos. E o que eu tenho observado, né, depois que eu me inseri mais no Prioriagro, né, como o Prioriagro como empresa, me trazia, isso é uma coisa pessoal minha, tá, pessoal? O Prioriagro como empresa, ele me trazia uma carga do tipo, tem que ser a cara do Prioriagro, tem que ser a cara do Prioriagro, como é que vai ser? Então, quando eu me inseri mais no negócio, tudo ficou mais fácil, ficou mais leve, entendeu? Porque eu tinha que postar o que eu queria, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, ai meu Deus. E aí eu tinha que pensar como eu mesma, né? Postando legenda, postando as fotos nos stories, então eu tinha só que ser natural. E aí, eu sempre tenho uma pegada, né? Eu sou muito conectada com informação, eu quero sempre levar informação, sempre, 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 em tudo que eu posto, eu quero levar informação. E eu preciso começar a descontrair isso um pouco, né? Porque como eu tenho que mostrar um pouco da minha vida, as coisas não podem ser tão pesadas, né? Não posso levar informação o tempo todo. Isso me incomodou muito. Eu postei uma foto um dia, minha, com um animal, acho que é um boi, óbvio, né? Só tem foto com boi. Com uma legenda que eu gostei, mas ela não levava nenhuma informação. Gente, eu fiquei com um peso na consciência, eu me senti mal, mas, enfim, são adaptações que o negócio tem que ter, né? E eu que tenho muita sede de informação. E muitas vezes as pessoas não estão ali só para informação, também estão para lazer. Né? Então eu tenho que fazer essa medida. Eu sou a louca da informação, gente. E aí, como é que isso interferiu no engajamento? Né? Como é que aparecer mais no negócio interferiu no engajamento? Aqui, vocês têm uma foto minha com vaca, e aqui vocês têm uma foto minha, depois a foto vai aparecer melhor, levando uma informação sem eu aparecer na foto. A foto, assim, o número de seguidores entre as fotos diverge em, tipo, 500 ou 600, então, enfim, não foi o número de seguidores que mudou isso. Então, assim, vamos para essa aqui, ó, pode congelar leite, informação que todo mundo gostou de receber, mas ela teve 235 curtidas, 54 comentários, 10 compartilhamentos, 10 pessoas compartilharam isso nos stories, ou com outras pessoas, e 15 pessoas salvaram essa publicação. Quando eu posto uma foto minha com os animais, as pessoas também gostam de fotos de animais, eu tenho 708 curtidas, por exemplo, 61 comentários, 2 compartilhamentos, olha a diferença de compartilhamento, 10 e 2, e as pessoas, tipo assim, atingiu muito mais pessoas, né, porque aqui compartilhou 10 vezes, aqui compartilhou 2, só que aqui teve muito mais curtida, porque as pessoas gostam de ver a vida de outras pessoas, realmente. E 6 salvos, né, então assim, a diferença em engajamento é muito grande quando você posta uma foto sua, ou da sua vida, do seu dia a dia, enfim. E como isso interferiu no alcance, né, essa foto aqui do Posso Congelar Leite, ela atingiu 4.075 pessoas. E essas fotos minhas, olha quantas pessoas atingiu. Lembrando que hoje, se Deus quiser, eu fecho 13 mil seguidores. Eu tenho 13 mil seguidores, mas a foto foi vista por 20 mil pessoas. Essa primeira. 17 mil.
13,5 mil, entendeu? Como o número de curtidas interfere aí no quanto o Instagram mostra mais essas fotos para as pessoas. Aqui, pessoal, tem que falar que tem um fator de confundimento, né? Eu que sou bem criteriosa aí com as análises, tem um fator de confundimento que é algumas hashtags, não todas, mas, de uma forma geral, é o número de curtidas que interfere no alcance, é o engajamento que interfere no alcance. Como você calcula, né? Peraí, deixa eu ver qual que é essa aqui, desculpa. E como é que você calcula, né, essa taxa de engajamento, né? A quantidade de interações que você teve no seu perfil, dividida pelo número de seguidores, né? E tem algumas ferramentas online que fazem isso, eu fiz isso ontem à noite, 12.985 seguidores ontem à noite. E aí, a gente vê uma taxa de engajamento de 1,67. Daí, aqui tem as buscas mais recentes que as pessoas fizeram no site. Então, o meu engajamento ele é maior do que o do Justin Bieber, por exemplo, é maior que o do Gary Vee, e é muito maior do que o da Nike, né? O da Nike é 0,27, porque é uma marca postando foto de pessoas desconhecidas, às vezes, com os produtos dela. Então, assim, o engajamento é muito baixo. O que engaja mesmo é a vida real, a pessoa realmente aparecendo no negócio. Né? E aí, para vocês entenderem, para quem não entende do algoritmo do Instagram, o algoritmo ele considera alguns aspectos, como, por exemplo, a temporalidade. Então, a rede ela leva em consideração que os usuários eles querem ver um conteúdo novo e recente. Os posts, eles não aparecem numa ordem cronológica, tipo, eu posto agora, você posta depois. A sua vai aparecer primeiro que a minha, mas elas vão aparecer em seguida, elas vão aparecer de acordo com o que o usuário tem buscado, que é o que eu vou falar mais para frente. Mas elas têm uma lógica temporal. Tem o engajamento, né? Hoje o perfil do Instagram, ele olha muito o engajamento, que é o potencial que você tem de engajar as pessoas na rede, fazer as pessoas curtirem e comentarem. Então, posts com muitas curtidas e principalmente comentários têm maior alcance. E os relacionamentos que você tem. Então, o Instagram, ele analisa os perfis com qual você se relaciona para entender a relevância das postagens feitas para a sua experiência. Né? E como é que é feita essa análise? Pelos comentários que você faz na foto das outras pessoas, quem você busca no aplicativo, e até as postagens e os stories que você compartilha com outros usuários. E aí, esse aqui eu copiei um texto aí do pessoal da Rock Content, que é um negócio que eu esqueci de apagar o final, desculpa, pessoal. Então, quanto mais você se engaja, mais você é visto no Instagram. E o Instagram, ele também consegue observar se o número de seguidores está aumentando e o número de engajamento não está aumentando. Porque isso quer dizer que você está adquirindo seguidores que não estão realmente interessados no que você posta. E por que isso acontece? Porque hoje é muito fácil você comprar seguidor. Eu recebo aqui nas minhas mensagens do Instagram, praticamente todo dia, pessoas me oferecendo oportunidades, entre aspas, de comprar seguidores, né? Então, é muito fácil você comprar seguidor. O mais certo é você adquirir aquilo de forma orgânica, porque se você não tem um seguidor qualificado para aquilo que você está falando, seu engajamento vai cair absurdamente. E aí a visualização dos seus posts vai reduzir muito, né? Então, tem vários jeitos aí de burlar o algoritmo do Instagram. Comprar seguidores, por exemplo, é um deles. Né? E aí, eu queria fazer esse exercício aqui com vocês, né, de por que fazer parcerias com o Priori Agro, né? Eu queria mostrar um pouco dos diferenciais que o Priori Agro tem, desculpa, quando comparado a outros influenciadores que a gente vê hoje em dia. Então, hoje o Priori Agro ele tem um conteúdo comprovado cientificamente, ele não é um Instagram de fotos apenas, tem as fotos, mas ele tem um conteúdo comprovado cientificamente com base em vídeos, né? Ele tem a credibilidade por causa disso, né, do conteúdo comprovado. Então, se uma empresa está buscando, por exemplo, fazer uma consolidação do produto, né, ela já tem uma divulgação, mas ela quer consolidar aquele produto como é realmente efetivo no mercado. Eu acredito que o Priori Agro é uma excelente conexão, uma excelente parceria para ela. O meu perfil está engajado, né, mostrei os resultados aí para vocês, e eu tenho, querendo ou não, relevância já no segmento. Eu sou bastante reconhecida por pessoas que são bastante relevantes aí no agronegócio, e graças a Deus eu tenho tido muito feedback positivo quanto a isso, e cada dia mais eu me sinto realizada com o Priori Agro, estou muito feliz, graças a Deus.
E aí eu queria deixar uma mensagem aqui, final da apresentação, né, que foi uma coisa que eu aprendi foi a coisa que eu mais aprendi aí durante essa minha jornada com o Prioriário, que é feito é melhor que perfeito. O perfeito você nunca vai conseguir entregar, então entregue, mesmo que não esteja perfeito. Queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade e vamos bater papo agora para conversar um pouco aí sobre isso. Excelente, Eveline, obrigado. Eu vou bater palma aqui, ó, né? A gente tem feito isso aí. Muito bom. Obrigada, pessoal, obrigada. Todo mundo, com certeza, gostou bastante, né? Aprendemos muito e né? Realmente é um desafio, né? Porque a gente está em construção, né? De um tipo de profissional, mercado, né? Enfim, o próprio, né, marketing digital aí está numa turbulência. E eu vou falar só desse momento agora, que é bem assim, ao centro, né? Onde que o influenciador gera valor, né? Então, assim, onde que ele, dentro da cadeia de valor, né, dessa relação do marketing, em oferecer valor, né, gerar valor, e aí, né, se coloca coisas muito interessantes, né? Ou seja, parâmetros, né, já bem mais claros, no sentido do engajamento, né? Quer dizer, não é número de seguidor, é uma coisa muito maior, né, do que isso, e não é só, lógico, o influenciador, né, mas eu estava pensando aqui, né, você tem, por exemplo, casos que eu vi recente de um aplicativo de uma cidade do interior, e a ideia dele foi o seguinte, né, desse empreendedor, colocar as lojas locais dentro do aplicativo, né? Então a pessoa ia ao centro da cidade, né, mas via o aplicativo, né, que seria aí não deixa de ser um influenciador, né, ele gera valor aí na cadeia, aproxima, né, facilita. Então a pessoa que saía de casa para ir ao centro, né, em vez disso ele vai, né, vai na lojinha, né, imagina até dá para você criar até a rua central, né, que é muito característico, né, nas cidades do interior, né, vai andando como se fosse um Second Life, né, avatar, e vai andando na loja, né, fala, preciso pegar lá tal produto e põe na sacola, né, e recebe depois em casa, né, então, né, mas já antecipando, né, esse processo. A gente fez um estudo, eu não tenho muitos estudos com esse tema, mas a gente fez com um colega que é de um doutorado de um programa da área de gastronomia, com restaurantes, e a gente fez um experimento e colocou o que faria a pessoa ir, né, até o restaurante, né? Então, você tinha aí falando de consumidor, né, não tinha propriamente um influenciador, mas você tinha conteúdo emocional e conteúdo racional, né? Então, o consumidor falava, não, é bom, comida, não, o outro, nossa, espetacular, né? Então, na literatura, realmente diz, né, que o conteúdo emocional engaja mais, né, faz a pessoa ir. E aí, no experimento, nós, realmente, né, o conteúdo foi bom. Mas aí você tem métricas também, né, que são o TripAdvisor, que dá uma nota, né, geral, e aí, quando você dava essa nota, né, no experimento ali que a gente viu, aí a eficácia do comunicado emocional saía, né, caía. Ele dava muito mais valor, né, quer dizer, que aí é outro ponto que você coloca, e aí você, né, demonstra, e eu acho que é isso que eu queria também, um outro ponto, que é gerar conteúdo, né? Isso desde que começou, se você pensar nesse marketing mais direcionado, né, começando pelos junk mails, né, depois os spams, né, e assim por diante, que é esse contato mais direto, face a face, né, que você mostrou bem, né, quando você tem uma foto, né,
E aí eu fui no congresso de varejo e realmente mostrava isso. Era um estudo que comparava na área de nutrição pessoas que eram saradas, né, mulheres que tinham o mesmo segmento, muitos seguidores, e aí a pesquisadora olhou, né, mais ou menos o que você fez, qual que dava mais engajamento, né, se era a pessoa segurando, se era, né, e ela chega mais ou menos à sua conclusão também, que quando a pessoa está segurando, né, quando a pessoa está usando o produto, aquela marca, tem mais, né, engajamento aí. Então eu queria, na verdade, só fazer uma primeira pergunta, né, depois assim, a gente tem aqui no chat, tem algumas aqui que eu vou também compartilhar, né, o pessoal tá gostando, acho que agora também você pode acompanhar aí. Sim. Mas, assim, sempre no agronegócio, intrinsecamente, há um dilema, né? E aí eu vou falar, existe um conceito que é a identidade com o setor e a imagem do setor, né? Ou seja, quem conhece o agro é do agro, né, vivencia o agro, ele tem uma relação com o agro, e quem é urbano, né, até no início eu achei, puxa, ela é mais, né, comunica mais com quem é do agro. Mas isso foi uma dificuldade intrínseca, né, porque existe, né, e a gente percebe que ela persiste, né, até na sua missão, né, do seu negócio, até às vezes a maneira de você falar sobre algo, né, que é, como você falou ali do leite, para quem é do agro, você fala de um jeito, né, para quem, né, não é do agro, você vai falar de um outro jeito, sempre tem essa dicotomia, mas ficou claro que a sua persona, né, até eu acho que podia dar um nome para ela, mas está muito mais urbana, né, ela é mais, né, assim, é uma pessoa que tem uma imagem do agro, e aí é lógico que a comunicar sobre coisas como nutrição, alimentação é mais fácil, né? Mas realmente fica esse dilema. Então eu queria que só você falasse um pouco sobre esse dilema e assim, quem que tem, e aí no começo você fala que as próprias, onde você gera valor, interessa para as marcas, elas querem saber com quem você dialoga. Isso. Então, eu tenho só uma pergunta aqui, que é exatamente essa. Quem que você tem sido assim, mais interessante? As empresas do agro, né, que te procuram, né, ou empresas que são de alimentos, né, com quem você também tem conseguido divulgar melhor o seu trabalho, ou que você, né, acho que você não precisa aqui expor isso, mas eu queria, assim, mais como estratégico até, né, nesse lado mais com relacionamento com as marcas, né? Eu acho que o outro lado, com o seu público, ficou bastante claro, mais nesse sentido. Então, professor, é o seguinte, realmente tem um conflito, né? Muitas pessoas me procuram para fazer propaganda de produtos do agro, né? Me mandar, por exemplo, eu vou receber daqui a alguns dias o produto de uma empresa do agro. E aí, como é que eu consigo fazer isso? Aí eu procuro fazer isso de um jeito que eu faço a propaganda para as pessoas que são do agro e explico aquilo para as pessoas que não são do agro, né? Então, assim, porque eu tenho os dois públicos, ainda eu não consigo escolher um público, porque se eu escolher falar de alimento, por exemplo, eu vou fazer marketing só de alimento, eu ainda não tenho a força que, por exemplo, outros influencers têm, por exemplo, porque eles não escolheriam uma pessoa com 1 milhão de seguidores, entendeu? Então, o meu começo é falar sobre coisas do agro e mostrar para as pessoas de fora o que é aquilo, que é o meu propósito também. Então, por exemplo, em breve eu vou ter força para a mesma força que as outras pessoas têm. Estou trabalhando muito para isso. Só que como é que eu uso essa parte de estar dentro do agro com as pessoas de fora? Esses dias, por exemplo, eu estava conversando sobre ordenha, que é uma coisa muito polêmica, por exemplo. Né? Nada me impede de fazer uma parceria com o pessoal de ordenha e contar para o pessoal de fora como aquilo funciona. Né? Então, assim, eu consigo aliar isso com o agro e levar informação para fora.
né? Então, assim, eu tenho esse conflito, mas eu estou conseguindo administrar. Muito bom, porque você não pode abrir mão, né, de um do outro, e também o papel e a missão é fazer essa ligação, né, dos dois, criar uma linguagem. E você, assim, só para dar os parabéns, acho que, né, assim, pela sua apresentação, porque você mostra, né, dá para entender o seu conhecimento científico, né, o que permite. Você saiu, você citou, aliás, a Bela Gil, que teve um problema sério, né, até junto com o Ricardo, né, porque ela falou coisas assim absurdas, né, sobre o agronegócio em alguns momentos, e ela teve, né, um embate, ou seja, teve que voltar para trás, né, e eu me lembro que era até o Fábio Porchat, era um programa. Sim, sim. Então deu uma repercussão. Então, realmente você tem que pensar muito, conteúdo, revisar. Então, aquele momento que você fala, puxa, eu falei aquilo lá, mas, né, preciso voltar atrás, né, não dormir. Então, a preocupação com o conteúdo é muito interessante. E a última coisa, nessa sua resposta, com a relação com as empresas, da mesma forma que a gente, né, tem o ciclo de vida, e a gente discutiu isso, né, em algumas das aulas passadas aí. Então, lógico, quando você tem um produto que está no início, é uma realidade, né? Quando você tem, né? E exatamente, você está colocando o momento que você está, e aí você tem determinados desafios de marketing aqui, né? De relacionamento, para você poder crescer com sustentabilidade, né? Nós já temos perguntas aqui, que eu entendi aqui, eu não sei se consegui acompanhar, mas a Maria Clara queria fazer uma, e depois, Maria Clara, quando você fizer, o Luiz, né, e depois a Yasmin, né? Então, temos 3 pessoas aí na sequência, desculpa se eu pulei alguém, aí a gente volta depois da Yasmin, nessa pessoa. Maria Clara? Só complementando o raciocínio que o professor estava falando, a gente tem um tempo de vida, realmente, do produto, né? Porque se eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, vai ficar maçante, né? Então, eu tenho alguns projetos futuros para estabelecer coisas que são maiores, que aí envolvem empresas, entendeu? E fazer parcerias com grandes empresas que vão tornar o Prioriagro um pouco mais diferente, porque eu tenho que trazer sempre novidade. Se eu ficar toda semana só postando vídeo, né, fica maçante, acaba que perde interesse, enfim. A menina postou um vídeo essa semana, beleza, né? Pronto. E tem o ciclo de vida do seu mix de produtos, né, que você tem dentro do Prioriagro, você tem o ciclo de vida do Prioriagro, né, que é institucional. E aí ficou muito claro, né, esse dilema também, Eveline, Prioriagro, né? Acho que você mostrou já, quer dizer, você já passou por esses dilemas, que são até momentos do próprio Instagram. O Instagram está mudando, o LinkedIn está mudando, né? E, então, isso faz parte da evolução. Então, Maria, claro, vamos passar aí para a turma que está ansiosa aí para aprender mais também. Obrigada, professor. Bom dia. Eu queria perguntar como você costuma fazer no seu Instagram, no seu YouTube, para investir em comunicação, né? Não só em marketing. Tipo, como você costuma fazer para criar essa comunicação com seu público-alvo, com seus seguidores no geral? E que dica você tem também para investir nisso? Qual que é a minha estratégia, né? Estratégia. Assim, porque assim, vocês precisam traduzir, né, algumas coisas para mim, porque eu não sou muito profunda aí no marketing. Então, é o seguinte, a minha estratégia é sempre, eu faço muito relacionamento com as pessoas, eu me relaciono, por exemplo, o meu público-alvo é advogada, nutricionista, fisioterapeuta, então eu sempre estou nas postagens dessas pessoas comentando e curtindo, né, porque isso gera um relacionamento e elas sempre trazem mais pessoas. Eu sempre estou postando conteúdo que seja do interesse delas, mas eu não tenho nenhuma estratégia paga, por exemplo. Eu não tenho nenhuma divulgação paga. É uma questão também do Instagram, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas sempre que você paga uma publicidade no Instagram ou no Facebook, ele vai se viciando com esse pagamento, e aí ele começa a reduzir a visibilidade quando você não paga.
Então, a minha preferência é por não criar estratégias pagas, mas sim criar um relacionamento com as pessoas que são o meu público-alvo. Me toma tempo? Toma, só que isso me agrega muito, porque essas pessoas trazem mais pessoas, querendo ou não, entendeu? Então, assim, é uma das coisas que eu faço aí para trazer o público. Ah, entendi. Ah, que legal. Obrigada. Felipe, pode falar. Luiz, bom dia, professor. Bom dia, Eveline. Prazer conhecendo o seu trabalho agora. Muito interessante. E notando que você está numa ponte interessante, né, Eveline? Você está entre aquele público que não conhece muito bem a origem dos produtos e você está entre o produtor. Também imagino que pela correria da vida dele, já por saber da técnica da coisa também, às vezes pode estar um pouco distante até do seu trabalho, como você comentou. Você não faz o conteúdo técnico, você faz o conteúdo para divulgar a origem do produto. E falando de um caso pessoal aqui, não é a sua persona, mas é bem próximo dela. Eu sou de Taubaté e não é uma cidade, definitivamente não é uma cidade voltada para o agro, né? E aí, quando eu comento que eu trabalho com isso, geralmente as pessoas acham até engraçado, às vezes assim, por ter essa correlação de, não sei nem explicar direito, talvez, caso da coisa mesmo, né? Eu queria entender como é que você consegue engajar essas pessoas que não entendem muito bem a origem, ao mesmo tempo manter aquilo que é técnico. Eu sei que você não traz necessariamente que é técnico, mas também trazer informação sempre de maneira adequada. Eu queria saber como é que é essa ponderação no teu trabalho. E, de novo, parabéns, muito legal. Obrigada, Luiz. É o seguinte, muita gente, essa semana passada, eu fiquei até preocupada. Eu postei uma pergunta no Stories perguntando que conteúdo eles queriam ver, né? E daí muita gente me pediu agricultura familiar, que vem aí na próxima semana, mas uma pessoa me pediu gestão em fazenda leiteira. Daí eu falei, fera, não vai rolar, né? Tipo assim, não é o tipo de conteúdo que eu posto, né? Então, assim, eu tenho uma modulação de conteúdo que realmente tem a ver com alimento, que é o que está no dia a dia das pessoas, né? Então, eu sempre modulo isso focando em produção de alimento e focando em saúde, né? Como proporcionar saúde para as pessoas, porque é uma coisa que o agronegócio proporciona também, saúde, né? E se a gente for ver a produção de alimentos como um todo, né? Então, eu sempre faço isso, eu sempre falo focado em comida e saúde. Então, se eu for falar de pecuária, ou sustentabilidade, né, que é uma das áreas que eu amo, eu sou apaixonada com essa área de sustentabilidade, então eu sempre faço conteúdo voltado para essas áreas, né, a sustentabilidade é uma preocupação de pessoas de classe média com ensino superior que estão consumindo produtos hoje, né, então, assim, eu só uso esses três pilares, sustentabilidade, alimento e saúde. Então, eu procuro ofertar esse tipo de conteúdo. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... E eu tento interagir com elas, né? Postando receitas agora, postando coisas que elas possam replicar na casa delas. Muito legal. É o que eu falei, deve ser difícil fazer essa ponte, né? Porque, assim, se eu for fazer tudo porque como eu tenho muita gente do agro, e todo mundo sabe que eu sou muito técnica, que eu tenho conhecimento técnico avançado, todo mundo me pede para falar da parte técnica. Só que aí eu tenho vontade de falar, eu já pensei até em fazer isso no meu pessoal. Eu falei, não, no pessoal só vou falar do técnico, mas eu não tenho tempo de conduzir as duas coisas juntas, né? E aí eu tenho que modular isso, né? E conscientizar as pessoas que estão ali para conversar de comida, de saúde e de sustentabilidade, e não de gestão de fazenda de leite, por exemplo. Muito legal, muito legal. Obrigado, Eveline, mais uma vez, prazer e muito legal a palestra. Obrigada. Saber, né, a ideia do posicionamento tem um custo, né? Saber o que não fazer é doloroso, mas é o que sustenta, né, o posicionamento no longo prazo. Muito bom. Eu só queria fazer um comentário aqui. A Mariana, né, Antunes, que acompanha, né, dando os parabéns aí né, fica assim, encantada, né? Falou engajamento, encantada é o melhor dos engajamentos, né? E a Isabela, né, que achei bem engraçado, falou que
aqui que o influenciador para ela é oi meninas, né? O make de hoje Exatamente. Isso foi uma dificuldade, eu vi. desmistificou, né? Isso foi uma dificuldade para mim também, porque como todo mundo só viu um influenciador desse jeito, né? Eu tinha a responsabilidade de levar muito conteúdo para superar isso, né? E aí sempre queria levar informação para as pessoas não me associarem a, por exemplo, mais uma carinha bonita ali postando foto. E aí isso também influenciou a minha entrada no Prioragro, enfim. Tudo um combo aí que fez eu chegar até onde eu cheguei agora. Muito bom. Aí a Yasmin. Bom dia, professor. Bom dia, Eveline, tudo bem? Bom dia, Yasmin, tudo bem? Bom, essa particularmente era uma das aulas que eu mais esperava, porque eu sempre me interessei muito pelas questões dos influenciadores digitais, do marketing digital, e foi justamente isso que me fez me interessar pelo marketing e, consequentemente, pela administração. Como vocês estão falando, aí as pessoas têm uma visão muito distorcida do que são os influenciadores digitais, é muito atrelada a essa imagem das blogueirinhas, que é só moda, make, fazer presença VIP, e assim, até cria uma imagem de que elas são fúteis e tudo mais, mas na realidade isso é um trabalho, elas estão, não é tipo só lazer, é um trabalho que elas estão fazendo. E as pessoas ainda não têm essa visão, e é bom que esteja crescendo e que eles estejam começando a compreender. Inclusive, essa sua palestra foi muito esclarecedora em relação a isso, porque dá para ver que há outros caminhos para os influenciadores digitais. E, assim, eu não me considero influenciadora, eu estou muito longe disso, mas sempre foi uma coisa que eu me interessei, e sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar sobre uma experiência com uma marca, com um produto, eu faço, e gosto de acompanhar o retorno que tem, o engajamento, quantas pessoas vão atrás dessa marca, e tudo relacionado a isso, eu acompanho bastante com as ferramentas do Instagram. E assim, talvez seja meio bobo perguntar isso, mas eu queria saber o que te inspirou, o que te fez criar coragem mesmo para entrar para esse mundo, porque eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com as críticas e com a visão que eu vou passar, eu tenho muito medo do julgamento, e eu sei que é um universo que tem muito julgamento. E eu queria saber quais são as dicas que você daria para quem está começando nessa área, quem se interessa em entrar para essa área. Bom, Yasmin, obrigada aí pelo feedback. E assim, gente, eu falei que eu me preocupava muito realmente com o que as pessoas iam achar quanto a ser uma carinha bonita, mas eu não tenho nenhum preconceito com isso. Acho que é maravilhoso o trabalho que algumas pessoas fazem, e assim, tem muita coisa que eu compro que eu vejo essas influencers usando, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhum preconceito, eu entendo que é o trabalho delas, eu só não queria, como eu sei que tem muito julgamento, eu não queria que as pessoas me julgassem dessa forma, entendeu? E por isso sempre tive essa preocupação com o conteúdo. Yasmin, assim, a gente é julgado o tempo todo, né? Enfim, a gente é avaliado o tempo todo. E eu passei por várias coisas na minha vida que me fizeram calejar sobre isso, né? Eu falei, eu falei um pouco da minha vida para vocês, mas teve uma coisa que aconteceu antes de eu entrar no mestrado na UFLA, que foi, por exemplo, a minha família sempre teve uma condição de vida muito boa aqui, e a gente é de uma cidade muito pequena, do interior de São Paulo. Só que, quando eu estava na Flórida, né, passei um tempo lá, tive a minha bolsa de estudos recebi a bolsa pela Universidade da Flórida, meus pais nunca tiveram que desembolsar o real comigo, enfim. Mas a gente teve uma crise familiar muito grande e a gente perdeu tudo que tinha, né? Meu pai, como produtor, perdeu o sítio, a gente perdeu tudo que tinha. Enfim, uma história longa. E aquilo foi muito bom para mim, né? Algumas experiências me tornaram mais fortes, porque a gente passou de uma classe A para uma classe CD, entendeu? E a gente teve que lidar com isso, né? Perdemos tudo e aí, como é que vamos ser? E aí a gente começa a valorizar outras coisas, né, da vida, que é quem está realmente do seu lado, pessoas que te ajudam mesmo quando você não tem dinheiro, pessoas que estão junto com você, independente do que for. E você passa desculpa a palavra, ligar o foda-se, porque realmente as pessoas pensam e começam a dar valor ao que realmente importa, que é você fazer o que você acha certo e o que você quer. E aí, isso é uma das experiências da minha vida que me calejou, mas, enfim, o que eu acho que essa coisa de influenciador me trouxe, ainda mais, é que, tipo, independente do que você for, vão ter pessoas que vão se identificar com você. Entendeu? Gente, hoje tem perfil aí no Instagram de coisa muito bizarra, na minha percepção. Por exemplo,
E tem muitos seguidores, porque as pessoas se identificam, então elas seguem aquilo que elas se identificam. E você só tem que ser você, né? E é uma das coisas que eu aprendi também, que a gente não pode copiar as outras pessoas, a gente tem que se inspirar em outras pessoas. Não adianta a gente ser quem a gente não é. E acreditar na gente. Porque se a gente não acredita na gente, no que a gente é, a gente não vai conseguir mover para frente, né? A gente tem que se conhecer, acreditar nos nossos princípios, no que a gente é, para a gente conseguir caminhar. Senão, não desenvolve, entendeu? Então, tem que ter todo um autoconhecimento aí, parece coisa de coaching falar isso, mas enfim, tem que ter todo um autoconhecimento aí para você confiar em você mesmo e bola para frente. E acho que eu faço muito essa campanha. Quem estiver se sentindo mal aí ou qualquer coisa, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu mando uma mensagem motivacional, porque tem muita gente boa, olha tudo que vocês aí já passaram na vida de vocês. Tenho certeza que muita gente passou por muito perrengue e até hoje está aí, ó, estudando, trabalhando e superou, sabe? Muito, e aparecer na mídia digital, as pessoas vão te julgar, vão achar você feia, vão achar você bonita, o cabelo vai estar feio, o cabelo vai estar bonito, mas vai ter gente que vai adorar, entendeu? E é para esse público que você tem que falar. Eu não sei se é um momento, né, assim, que a gente está falando de marketing, a gente está falando de métrica, mas a coisa que eu aprendi no Instagram, e recentemente, eu estou preocupada com as métricas, mas é como eu influencio a vida das pessoas. Tenho vários depoimentos de pessoas que falaram que eu mudei a vida delas. E não tem nada que vale mais dinheiro do que isso, gente. A pessoa assistiu um vídeo meu, se identificou comigo e resolveu trabalhar numa área que ela estava em dúvida ainda, entendeu? Então, assim, isso aí não tem preço, entendeu? Isso não tem métrica que faça acontecer. E todo mundo tem capacidade de fazer isso, mostrando quem você realmente é, inspirando outras pessoas. Nossa, muito obrigada mesmo. No geral, não só agora que você falou, mas a sua palestra inteira foi muito inspiradora para mim. E eu pensei, eu tenho que parar de só ficar misturando o meu perfil pessoal e querer mostrar pouquinha coisa, tem que dar um pontapé inicial mesmo, se eu quero seguir nessa área. E muito obrigada, Everine, foi bem inspirador mesmo. De nada, Yasmin. Boa sorte para você. Obrigada. E assim, acho que a gente tem que dar a cara a tapa e se enfiar no negócio mesmo e falar, vamos embora, eu quero fazer isso acontecer. O professor falou que a Mariana Antunes estava aí, a Mariana também ela tem uma marca, né, que é o portal Mulheres em Campo. É o primeiro portal voltado a mulheres no Brasil, né, a mulher no agronegócio do Brasil. Então aí quem não conhece, um abraço aí para a Mari que está aí. Quando eu fui começar o Priori Agro, eu vi o trabalho dela, eu liguei para ela, mandei uma mensagem para ela, eu falei, eu queria trocar uma ideia para saber como é que isso está sendo, né, em 2017 lá, quando eu queria realmente começar, a gente foi almoçar junto, tive uma conversa super bacana, ela me contou tudo do projeto dela, e fica aí a dica para vocês seguirem aí o portal Mulheres em Campo aí no Instagram também, e visitar o blog, que é super bacana. Excelente. Mariana, bem-vindo aí, bem-vinda, e se quiser, né, passa o link, né? Tá aí, sim. Ela agradeceu. E coloca o link aqui, né, para a gente aí, para o pessoal aí poder seguir aí também, né? E aí falou em bizarro, né? A Yasmin brincou aí do slime, né? Pois é. Né? Agora você falou uma coisa, quer dizer, até por essa dicotomia, né, do pessoal e aí o Priori Agro, né, a questão não dá para você enganar sempre, né? Se você não for, você falou, isso é uma métrica que a gente usa, tem uma escala psicográfica, que tem muito estudo de marketing sobre isso, e a autenticidade, né? A autenticidade é um conceito forte, muito utilizado, autenticidade de marca, e é isso, né? Você não consegue, né? Fingir, né? Então, é mais um ponto aí interessante, né? Desse crescimento aí, muito mais substancial, né? Acho que está desmistificando bastante coisa aqui, que não é só o número de seguidores, né? Com certeza. E, sim. Mariana, obrigado aí, viu? Tá aí, ela colocou, para o pessoal conhecer também, né? Um pouco mais aí. Dessa parte importante, né, que eu acho do agro se comunicar, você começou lá no início, eu venho acompanhando isso há muitos anos, e que é um mito, né, que a gente fala, mas porque marketing tem que ter investimento, pessoas, estrutura, sim. Né,
Então, é que ninguém pegou, né, e quis se comunicar o agro, né? E essa parte agora está socializando, né, a possibilidade aí de você ter influenciadores, né, um outro meio de comunicação, então, e com seriedade, né, que é o trabalho aí que você tá fazendo. E, como você falou, está ajudando pessoas, né, eu acho que esse é um ponto importante, tá agregando valor. Isso aí não tem valor que pague, gente. Exatamente. E é isso, a gente, só um ponto nisso, o último evento que a gente teve, não sei se você conhece, mas no Marquesal, que a gente tem um grupo, né, de marketing no agro, e ele já né, foi o 13º evento anual, e ele, o tema foi a questão do DNA da marca, né, quer dizer, de você falar com qual que é a razão de ser, qual que é a essência da marca, a gente falou muito disso, foi um evento muito bacana, que não tem mais espaço para algo que não tem autenticidade, né? Independente de ser um influenciador ou ser uma marca geral, né? Então, ela está muito ligada a isso. Por isso, toda essa preocupação de investimento em causas sociais, né? Em que você passar um valor a mais, né, do que só o seu produto. Isabela... Eu conheço o evento, né, já ouvi falar que muito ter ido no ano passado, mas como estava trabalhando na empresa, eu estava no Rio Grande do Sul durante o evento, o Patrick deu palestra da Jovem Pan, não foi? Foi, exatamente isso. E aí eu lembro que eu olhei todos os palestrantes que iam participar, eu falei, eu não acredito que eu não vou conseguir. Peguei alguns, eu tenho mania de fazer isso, é um método de networking meu, que foi assim que eu conheci o professor esperto. Catei todos os nomes dos palestrantes, mandei tudo para eles, falei, quero apresentar para vocês o primeiro, enfim e tal, eu queria estar no evento, mas não vou conseguir e tal. E aí o Patrick me passou o WhatsApp dele, e a gente troca ideia, eu mando o material meu para ele, ele manda coisas dele. Foi excelente, e você também, né, tá desde já convidada, é que a gente, esse ano, não divulgou, mas a gente estava tudo organizado para ser na ESPM, né? Então, no dia 28 de agosto, né? A data está marcada, está reservada, tem convidados internacionais, né, que talvez, né, a gente faça à distância, mas a gente não sabe se vai fazer, né? Quer dizer, a gente não está aí esperando, né, ver o que acontece, mas você está convidada, né? Com certeza. Obrigada. No evento, tem tudo a ver com esse, né, que o tema é exatamente essa questão mais do digital. E eu pulei aqui, na verdade, eu falei em cima de uma fala da Isabela, então queria ver se você quer complementar, né? Ela falou, é isso que eu ia falar, e eu acabei cortando, me atropelando, e se você quer complementar, né, Isabela. Olá, bom dia. Bom dia. Então, assim, na verdade, Spers, não atrapalhou, não, assim, eu só tinha feito um comentário mesmo, assim, por fazer, sabe? Mas é realmente isso. Eveline, queria te fazer um elogio, adorei o seu conteúdo, que você expressa, assim, muito legal, e você quebrou um grande preconceito que eu tinha, sabe? Até 1h30 atrás eu tinha essa visão realmente de influenciador digital é uma pessoa fútil, é uma pessoa que só fala de roupa, de maquiagem, e eu tinha aquele sentimento de negação. Eu não sigo nenhum influenciador digital porque isso é coisa fútil e eu não sigo. Só que eu parei para pensar, assim, até ontem eu fiquei com muita dúvida para responder a enquete, se eu seguia ou se eu não seguia algum influenciador digital. No fim, eu nem sei que resposta que eu dei. Mas realmente eu tinha, assim, esse preconceito, sabe? É muito legal ver que influenciador digital tem em todas as áreas possíveis e às vezes, tipo, tem muito perfil que depois do que você falou, eu enxerguei que é um influenciador digital e nem eu sabia, entendeu? Que bacana. É muito legal, parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu acho que a gente tem que usar os recursos que a gente tem para fazer o bem, né? Eu sempre prego muito isso.
a gente não pode incitar coisas ruins, tem que sempre trazer coisas boas, né? E o meu negócio é falar coisas boas do agronegócio, como disse para vocês, a gente não é perfeito, tem muita coisa para melhorar, e eu sempre faço isso nas lives que eu faço aí convido pessoas de várias áreas aí, do setor de alimento, do setor de produção animal, enfim. E eu sempre falo isso, a gente não é perfeito, mas a gente tem que contar e desmistificar tudo que tem para fora, né? E querendo ou não, eu estou fazendo um bem, né? Que é levar uma informação boa para todo mundo que fala mal. Então a gente tem que usar os recursos para o bem. Bacana. Eu tenho, na verdade, isso que a Isabela falou, é que eu tenho, a gente está se adaptando, né? As aulas estão sendo digitais, provavelmente você, e estava, né, já sido feito convite, você estaria presencialmente. Sim. Nós estamos fazendo aí, já é a 13ª aula desse formato, e inclusive tivemos uma boa conversa ontem, né, sobre o que precisa ser melhorado, né, em tudo, não é só a aula, né, mas é a disciplina, etc. Mas, né, enfim, é um aprendizado para todos, e você vem trazer também esse aprendizado, né, em relação né, um profissional importante, né, dentro desse engajamento aí digital. Ter a oportunidade de participar de uma aula da USP, professor, não é para ninguém, não é para todo mundo, né? E aí vocês estão proporcionando isso de uma forma gratuita, né? Isso é fazer o bem, realmente, né? Levar isso de uma forma gratuita para outras pessoas conhecerem mais sobre marketing. Sim, não, e é como eu falei, na verdade, assim, o seu papel é sério, né? O seu trabalho é muito sério, e, né, desde quando eu conheci, e ele complementa muito, né? Falei para você do conteúdo, e aí o que a Isabela falou da enquete, a gente acabou discutindo, né? Toda essa, né, e precisa, né? Repensar tudo, é um momento bom, e está repensando sobre um influenciador hoje também. E nessa enquete eu preparo, né? Assim, procuro sobre o tema da aula, e era marketing digital. Como não contemplava, né, exatamente preparando o resultado para a sua aula, se eles seguiam, né, algum influenciador, né, entendi. Então, depois posso até, né, compartilhar aí, sim. É anônimo, né, então eles colocam mais no geral aí, né, é isso que a Isabela estava se referindo. Bacana. Então, interessante, até para criar esse diálogo, né, depois, durante a aula. Eu estou acompanhando aqui, não tem mais nenhuma no chat. Tem uma do Otávio aqui. Otávio, por favor. Primeiramente, parabéns, muito obrigado aí pela palestra, pela conversa. Eu só gostaria de perguntar, né, tendo com base essa volatilidade, né, das redes sociais, mudanças, né, como que você se vê no futuro em termos estratégicos de posicionamento com os seus canais, conteúdo e público-alvo, né? Considerando essas possibilidades, você sempre expandir essas influências, né, para diferentes formatos de mídia, de conteúdo, e sempre visando ter essa visibilidade maior sem perder a questão da influência. Então, resumindo, como que você se vê aí no futuro, daqui 5 anos, em termos de estratégia de posicionamento mesmo? Otávio, ótima sua pergunta, né? Devia ter colocado isso na minha apresentação e não coloquei. Eu acho que eu estou focada no Instagram, sim. O LinkedIn é uma rede que está me surpreendendo muito, porque eu estou ganhando muitos seguidores na página do Prioriagro muito rápido, né? Eu estou gostando muito disso. Mas, enfim, eu tive uma conversa uma vez com o Guto Queiroz, não sei se vocês conhecem, né? A gente teve uma oportunidade. A gente não tem que trabalhar em cima de algoritmo. É claro, os algoritmos, eles trazem as métricas, a gente tem que trabalhar para melhorar essas métricas. Mas eu trabalho para virar uma referência no assunto. Então, eu tenho que construir, como eu disse, eu estou por trás da marca, então o Prioriagro tem que ser a referência. Então, agora vai sair o site, que consolida todo o conteúdo de uma forma escrita. Em breve, eu estou dando spoiler aqui para vocês, sai o podcast, então, assim, para ampliar realmente todo o conteúdo que eu tenho, indo para todos os locais, né, que eu possa abranger pessoas, e para eu me tornar realmente a referência no assunto e não ficar dependendo só de algoritmos, entendeu?
Essa é uma das coisas que eu penso, se eu tenho alguma estratégia, além disso, é expandir, né, para outras redes sociais, além do Instagram. O LinkedIn tem sido muito positivo. O perfil de pessoa que atua no LinkedIn é um perfil que tem muito a ver com o perfil que eu busco, né, uma pessoa que busca mais informação, uma pessoa que é mais intelectual, às vezes, enfim. Mas o projeto não é chegar a 1 milhão de seguidores no Instagram, o projeto é ser referência no assunto, né, com informação de qualidade. Não sei se era isso mais ou menos que você está perguntando, mas é assim que eu vejo o futuro do negócio. Né? Não, perfeito, entendi. Muito obrigado. Tem uma das perguntas na enquete era que rede que eles estavam utilizando. E o LinkedIn é muito pouco, né? Então, eu ia até, um dos pontos que, né, ia colocar para eles, né, para os alunos, é que comecem já, né? Que é uma rede profissional que tem que estar presente, né? Então, assim, e as próprias, né, hoje está se questionando até de você ter um site, né, em vez de você, né, até mudar para o próprio LinkedIn. Bom, eu ia pedir para a Mariana, né, se ela puder falar também, porque ela colocou uma coisa interessante dessa questão do conhecimento técnico. E só adiantar, eu sempre tive assim, do ponto de vista de marketing, mais da comunicação, 99% das peças publicitárias, elas são técnicas, né? E aí mesmo produtor e tal, e às vezes até esse excesso técnico, quem sobe, né, para ser gestor de marketing, geralmente né, e vem da área técnica. Então, assim, você tem o produtor, a plantação e o produto. E ninguém muda isso. Se você vê as agências de comunicação americanas, tal, que, assim, criatividade é muito maior, né? Mas a Mariana, né, está colocando de uma maneira mais geral, e é isso que, né, Mariana, eu estava até pensando do sentido que toda essa discussão da pandemia, do coronavírus, da novo Covid, enfim, coronavírus, ele reflete numa discussão mais científica, né, mais técnica, né, você fica em casa por causa disso, você tem isso por causa disso, você tem que usar máscara por causa disso, e isso ajuda o agro, né, porque, de certa maneira, você, né, tem uma linguajar mais, né, científico, mais técnico, que é a grande também dificuldade, né, do agronegócio. Então, Mariana, você poderia passar aí o seu ponto de vista, né, você fez esse comentário aí no chat. Ela disse que está no trabalho. Não pode, tá. Não, bacana. Então, né, fica para a próxima. Ou posta lá, né, para o pessoal seguir no campo, né, mulheres. Essa área de mulheres no campo seguiu muito, né, até nessa parte. Você comentou um pouco do público-alvo, né, se a persona sua ser mulher, isso, assim, os seguidores que têm essa inclinação, eu estava falando das finanças, né, tem uma de finanças para o agro, então as finanças para, né, aliás, finanças para mulheres, tem muitos seguidores, né, tem uma especificidade, quer dizer, até uma falta de relacionamento, talvez, de outras mídias, né, não estão sendo eficientes com esse público, né, então acho bastante interessante. Mas é isso. O professor comentou que a gente vê, né, nas campanhas publicitárias dos produtos do agro, é o produtor, é o campo e o produto, enfim, né? Eu trabalhei, enquanto eu estive na empresa, eu trabalhei, meu papel era levar o conhecimento da pesquisa, definir uma estratégia ali de produto, um posicionamento, um preço, e depois eu também trabalhei na área comercial. Enfim, quando a gente vai definir uma estratégia de marketing, apesar de eu não ter tido muitos conhecimentos avançados na área, a gente percebe que o público-alvo é só o produtor, então a gente só vai focar naquilo mesmo. Então é o que a gente tem que mostrar para ele mesmo, é o conhecimento técnico, é como aquilo vai dar dinheiro para ele, e aí é muito focado nisso.
e por isso que as empresas investem dinheiro nisso, não investem dinheiro em querer conversar com o consumidor, né? E aí a proposta do Prioriagro é realmente essa, né? Traça o seu produto aqui para mim, né? Que não seja tão uma coisa, que seja uma coisa que eu consiga também conversar com o consumidor, para a gente levar isso um pouco para ele, né? Para a gente conversar com ele também. Então, é um pouquinho da experiência que eu tive. Sim, e já tem, né, aqui, por exemplo, na Exalc tem o Casa do Produtor Rural, tem alguns, né, já caminhando, aquela rede social e o Agro, né, então as próprias empresas, né, têm feito a sua comunicação, esse marketing de relacionamento, que de certa maneira também tem muito conteúdo, né, dentro dessa comunicação, muito conteúdo técnico, mas eu queria, por falar em conteúdo, eu tenho mais uma pergunta, que é assim, você, em um momento, você falou, não, uma pessoa me pediu um conteúdo, eu não quis, né? Ah, como é que eu vou falar isso? Eu acho que... então, eu queria falar da pauta, né, do conteúdo, como é que você seleciona, né, como é que você tem esse critério, se você não está deixando, né, porque, de certa maneira, você falou, eu não vou falar disso, eu vou deixar de seguir, porque eu queria que você falasse como é que esse relacionamento... Se você pode convidar alguém, né, se você tem esse costume, eu não sei disso, mas eu posso convidar alguém para falar, e, enfim, né, como que você, como que é essa estratégia do conteúdo, da pauta que você traz, como é que você busca, né, também novos temas. Então, eu tenho muita interação, né, com os seguidores, principalmente recentemente que eu tenho feito essa pergunta, eu mesma perguntando, então eles me mandam feedback sobre o que eles querem saber, né? Eu recebo muitas mensagens no Instagram. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma mulher falando assim, olha, eu não aguento mais as minhas amigas falando que eu não posso dar leite para o meu filho, o que eu faço? O que eu falo para elas, né? Isso eu acho muito bacana, né? Uma pessoa completamente, dona de casa, né? Então, assim, completamente fora. Então, eu trabalho muito conteúdo de acordo com a demanda do que as pessoas me pedem para falar, e de acordo com o que vem acontecendo no momento. Por exemplo, semana retrasada, a Luísa Mel e a Xuxa soltaram um vídeo falando para parar de comer carne, que a carne era responsável pela pandemia. Então, aí eu solto um vídeo relacionado a isso. Isso me ajuda, né, por causa do SEO, todo mundo está procurando sobre o assunto, e as palavras-chave levam ao meu vídeo do YouTube, principalmente. Mas é assim, professor, eu tenho um cronograma que eu sigo, né, de conteúdos que as pessoas me demandam, mas, por exemplo, anteontem, a Andréia do Território da Carne, que também é uma rede muito forte, não sei se vocês conhecem, vale a pena seguir, ela tem cada dia se inserido mais no negócio também. A Andréia me mandou um release falando que 2 fazendas brasileiras tinham sido premiadas como entre as 28 mais sustentáveis do mundo. Eu falei, vamos compartilhar isso, né? Daí eu joguei o conteúdo para frente que eu tinha, fiz um vídeo rápido, falei, não, isso a gente tem que comunicar, né? Porque isso não está na mídia todo dia, né? Isso ninguém espalha. Então aí eu jogo o conteúdo para frente, tenho essa flexibilidade e vou ajeitando, alterando, né? Isso o fato de trabalhar sozinho me dá essa flexibilidade, né? E quanto a convidar outras pessoas, gente, eu já fico o convite aqui para todo mundo. Toda segunda-feira, às 6 da tarde, né, às 6 ou 6:30, a gente tem as lives do Prioriagro, né, e eu sempre convido pessoas para virem falar dos seus assuntos. Então, semana retrasada, eu recebi o Roberto Barcelos falando de carne de qualidade, eu já recebi o Tejon falando de comunicação do agro. Então, assim, são assuntos comunicação sobre alimentos, então são assuntos que eu não domino, mas que as pessoas dominam muito, que elas vêm para contribuir. E aí, segunda-feira agora, às 6 da tarde, isso, tem a live com a Jade Soller para a gente falar sobre dieta carnívora, né? A gente escuta muito falar de vegano, mas também tem o outro extremo, né? E aí eu achei interessante o jeito que ela aborda isso, e bastante polêmico também, e ela vai trocar uma ideia com a gente sobre isso, está todo mundo convidado. Não, interessante, né, até para temas, né, específicos, e com essa ideia das lives, né, quer dizer, que potencializou, que as pessoas estão, na verdade, se acostumando, né, eu acho que também está uma dificuldade muito grande hoje até de acompanhar, né, de tanto que, né, e aí esses canais, né, os influenciadores têm esse papel de filtrar o que é relevante. A Isabela colocou um ponto importante aqui, né, que
exatamente essa prestação de serviço com... Eu me lembro com informação de qualidade. A Única, né, o setor sucroalcooleiro, quando, né, num período, ele tinha três áreas prioritárias, e uma era a comunicação. Até na época se procurava entrar no mercado, né, americano, fez toda uma campanha de mudar álcool para etanol, né, para compartilhar, né, enfim, e teve umas ações. Na época, eles tinham 8 sites em inglês, né, e uma assessoria, né, várias assessorias de imprensa, quando se falava que desmatava na Amazônia para produzir, né, cana, né, menos de 24 horas já tinha uma resposta. Então, é uma questão de prioridade, né? E, então, assim, tem muito isso no agronegócio, né? Essa coisa do contra, né? Contra o animal, contra... a questão de ser contra, a favor, não é o problema que eu imagino, mas a gente teve, na SPM, eu participei, né, de um debate muito bacana sobre fake news, né? Eu comecei exatamente com um vídeo de uma pessoa falando para não tomar leite, né? E ele usava uns argumentos assim, então desinformação, era ao contrário, né? E a Isabela coloca, né? Se a militância vegana perturba, mas na verdade eu acho assim, na verdade ela até te ajuda, né? No sentido, né? Se quiser comentar sobre o que ela falou, a esclarecer, né, e a colocar o outro lado, porque o que é importante é o argumento técnico, né, o argumento, ser contra, a favor, tudo bem, né, isso é uma opção da pessoa, mas o que não pode é você jogar na rede, né, como, né, muitos têm feito, argumentos que são fake news, né, que distorcem, e a gente vê muito isso, tem, assim, muitos influenciadores, infelizmente, né, com essa... Não estou criticando a dieta vegana, mas que, infelizmente, sustentam de uma maneira não correta, eu diria. Então, queria que você falasse, né, aproveitando a pergunta dela aqui. Claro. Bom, hoje, é claro, eu, como zootecnista, eu puxo a sardinha mesmo para a proteína animal, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade de esclarecer isso. Os veganos não estão no meu público-alvo, porque ali é guerra, né? Ali são pessoas com uma mentalidade muito formada, uma opinião muito engajada entre eles, enfim. Eu não quero fazer um vegano parar de ser vegano, né? Eu só quero levar para as pessoas que estão confusas com todas essas informações que elas recebem, de que a carne não é tudo isso que elas vêm ouvindo falar, né? Então, assim, eu nunca vou converter um vegano, mas a Jade disse que já converteu um vegano, essa moça que vai na live comigo. Mas, assim, eu nunca vou... O meu objetivo não é converter um vegano, o meu objetivo é realmente levar informação. Os vegans ficam surtados quando eles veem o meu conteúdo, né? E antes, em alguns posts, eu fiz alguns testes, né? Coloquei a hashtag GoVegan. Gente, assim, queria testar realmente como é que estava o negócio. Se vocês verem o post aquela polêmica toda da Anitta, que teve ano passado falando sobre pecuária leiteira, não sei se vocês vão lembrar, dá um pulo nesse vídeo lá no meu perfil, do IGTV. Gente, tem 180 comentários de discussão entre vegano e gente que come proteína animal. E isso gera engajamento, né? Só que, isso é muito bom para mim, só que como a minha proposta é levar informação e a minha credibilidade ali tá consolidada, ok, mas quando a pessoa lê tudo aquilo, né, porque eles têm embasamentos que parecem ser a coisa mais verdade do mundo. Eu não quero deixar a pessoa confusa, eu quero esclarecer. Então, eu parei de colocar a hashtag GoVegan, porque aquilo gera confusão nos comentários, né? E pode até, às vezes, a pessoa se identificar com alguma coisa que a pessoa escreveu e aquilo reduzir minha credibilidade. Então, eu fico pensando, quero realmente atrair esses radicais do meu perfil, que eu não vou mudar a perspectiva deles, ou a percepção deles. Então, eu achei mais interessante conversar com quem está confuso, com quem está em dúvida, do que realmente tentar converter alguém. E é uma linha de raciocínio, né? Quer dizer, o conteúdo é diferente, né? Tem
engajamento muito correto também, né, da proteção do animal, etc., não é? Mas o linguajar, né, a gente fala isso em pesquisa, a gente trabalha com análise do discurso, né, e somente em comunicação publicitária, e né, dentro de toda a semiótica, de como que você constrói a linguagem, de como que, até falei, né, do conteúdo aí do restaurante, né, ser mais racional, emocional, e então realmente você tem que ter, me parece aí, né, um público-alvo, né, quando você dialoga, manter uma constância, né, da maneira, né, que você cria a sua mensagem, né, se ela é mais científica, né, ela é mais racional, né, ela tem que conter essa continuidade para você manter, né, o engajamento. Nós estamos chegando no fim, eu ia abrir para uma última pergunta, se houver, pois não, Isabela. Pode Eu só falar. ia falar que, assim, não foi muito nesse sentido que eu perguntei. Foi mais, assim, não de tentar dialogar com esse público. Mas, assim, eles não ficam no seu perfil, tipo, fazendo comentário negativo, te xingando, denunciando, sei lá, esse tipo de coisa que normalmente... Isso, foi mais isso que eu quis dizer, de ficar perturbando, sabe? Os haters, né? Se eles são meus haters. Ô, Isabela, Exatamente, os haters. eu não tenho nenhum problema ainda. Eles já me conhecem, eles já comentaram, mas eles estão se mantendo distante. Não sei por quê, não sei se eles estão concordando que o meu conteúdo realmente tem credibilidade e embasamento e eles não têm argumento, ou eles resolveram que, tá, essa menina não vai longe, sei lá, entendeu? Não botaram muita fé. Mas, assim, em alguns vídeos tem alguns haters, eles não estão 100% ali no meu perfil, né? Se eu fizer algum comentário, às vezes eu costumo não entrar nessas brigas, né? Mas às vezes eu não resisto e o Instagram do Greenpeace é um dos que eu, às vezes, me meto a fazer alguma crítica ou fazer algum posicionamento. E aí de lá vem alguns para o meu perfil e às vezes falam alguma coisa, mas recentemente eu não tenho visto nada nesse sentido. Eu também não estou jogando esse conteúdo para eles verem, né? Eu não estou usando as hashtags deles. Mas, enfim, estou tranquila até então. Travou? Professor, você está sem áudio. Desculpa. Obrigado. Não, eu ia perguntar se tem alguém com... nós chegamos aí, né, ao final, se tem algum questionamento, alguma observação. Se não, eu só tenho a agradecer, né, novamente a Eveline. A Lívia tem uma última fala, Lívia, por favor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vou fazer a pergunta agora no finalzinho. Mas eu tenho uma lojinha, ela, tipo assim, eu só uso para divulgar, eu faço vasinho de concreto. E você disse assim que fiquei muito triste porque você disse que você pagar para o Instagram, você não tem muito retorno, porque eu já gastei muito dinheiro. E você teve retorno? Não! Aí eu queria saber que você falou que você começou a seguir primeiro as pessoas que do seu perfil que você queria que visse. Então, talvez eu tenha que começar a seguir pessoas que eu acho que vão comprar esses vasinhos, seria isso? Olha, um jeito de criar relacionamento é começar a seguir, comentar as pessoas que você quer. Por exemplo, é claro que, por exemplo, a Ivete Sangalo não vai te responder, né? Mas identifica quais são as pessoas, por exemplo, de floricultura, não sei se é esse o seu ramo, pelo que eu estou entendendo, sim, de floricultura que possam te divulgar, você começa a manter um relacionamento com elas, porque essas pessoas de médio porte podem, você criar um networking, né? Eu acho que networking é muito importante em todos os sentidos. E essas pessoas vão acabar te divulgando depois, porque depender da mídia paga dessas redes sociais, você cria um vício realmente, e aí você para de ver resultado, né? Então, assim, me manda seus vasinhos, porque eu fiz uma propaganda recente. Propaganda não, né? A gente viu que aí na quarentena a área de floricultura foi muito prejudicada, né? As festas acabaram, enfim, e os produtores de flores tiveram um déficit aí de econômico muito grande. Enfim. E aí eu fiz uma campanha, compre flores, e eu fiz uma live
uma live com o pessoal do Veiling de Olambra, né, para eles contarem como estava a situação, e a gente impulsionar aí a venda de flores. Postei várias flores no meu negócio, e veio muita gente de floricultura, seguiu o perfil, ficou, entendeu? E aí, marca o Priori Agro nos stories, que aí eu te ajudo a divulgar. Que legal, obrigada. Eu me seguir. Eu marco o Veiling também, porque eles gostam, eles às vezes compartilham o que eu posto com eles, e eu te dou uma força aí. Muito obrigada. Eu vou te chamar então no Instagram. Obrigada mesmo. Muito bom. Até a Isabela está falando aí para incentivar as pessoas a plantarem temperos, né? Sim, aí, ó, é comida, é alimento, ó, vamos fazer isso junto, eu te ajudo. Vamos fazer, a gente fez isso com o Ricardo, né? Eu vou pedir para vocês puderem, é que não aparece todos, né? No Google Meeting, no Zoom acho que aparece, mas se vocês puderem ligar a câmera, só para a gente ter uma lembrança aí fazer um print screen aí da imagem de vocês. Tem que estar aí, legal. Isabela, Luiz, não sei se o Otávio pode ligar, Helena está aqui, Maria Clara, joia, obrigado, Maria Clara, se o Otávio tiver, opa, olha, vamos lá, mais um tempinho, joia, vocês estão aparecendo, você sabe que eu tenho saudades deles, viu? Olha, estou vendo aí eles, alguns cresceram barba, né, outros o cabelo está mais comprido, Pareceram um dependente químico, o Eduardo falou. Muito bom. Largado, professor, desculpa. Tá ótimo. Não, mas, você já tem que estar preparado nesse mundo digital aí, né? Tem que estar preparado. Então, vamos lá, não estão todos aí, mas eu já vou passar esse... Vamos lá. Fazer mais um. Pronto. Isso, tem até tchauzinho aí, né? Obrigado, viu? Acho que estamos aí, podemos abrir o som também e fazer uma salva de palmas, né? Obrigada, pessoal. Vai passar aí um agradecimento, né? Uma declaração. Mantemos contato, você também está sempre convidada, tá, Evelina, nossos eventos, e a gente trocar mais experiência aí, com certeza foi muito gratificante aí para os alunos, né, obrigado pelo seu tempo, parabéns, né, pelo seu trabalho, então eu vou interrompendo aqui, né, a gravação, e